Dia e eu faço a seguinte pergunta e te passo. Como o modelo de produção do agronegócio se relaciona com a crise do preço dos alimentos que a gente está vendo acontecer nesse momento? Quais são as medidas que o Brasil precisaria tomar para corrigir essa situação em direção à retomada de uma política de soberania alimentar que garanta o dinheiro da população, o direito da população a um alimento de qualidade a um preço acessível? Muito bem, bom dia, Pedro, deputado João Daniel, Marcos Rochinski, Antônia. É uma satisfação poder estar aqui nesse espaço e a gente conversar sobre um tema tão importante e fundamental para toda a população no mundo inteiro e para a população brasileira também, e ainda mais nesse momento de crise, né? De crise no abastecimento de alimentos e todo esse contexto. Acho que, Pedro, essa pergunta que você faz, ela é muito importante e é uma questão, de fato, estruturante para a gente dialogar, né? O fato é que nós podemos dizer hoje que o sistema de abastecimento alimentar, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, ele se organiza na fórmula de um triângulo, vamos dizer assim. Numa ponta, nós temos a elite, né, as classes abastadas e o consumo de alimentos orgânicos, nutracêuticos, alimentos funcionais e outras coisas, né? Então, é uma estrutura de produção de alimentos de qualidade, mas com um preço elevado, que seleciona quem vai ou não conseguir comer esse tipo de alimento. Então, essa é uma ponta do triângulo do modelo de abastecimento alimentar. A segunda ponta é o que a gente tem chamado de imitação de alimento, né? Em que você chega num supermercado, você tem prateleiras lotadas, uma enorme variedade, só que quando você vai na composição desses alimentos, dificilmente eles passam de soja, trigo e milho, né? Então, você compra uma barra de chocolate e acha que ali tem chocolate, quando você vai ver, gordura vegetal, emulsificante, goma xantana, corante, acidulante, conservantes e outras coisas, né? Você compra um requeijão, acha que é feito de leite, quando você vai ver, a grande parte daquilo que tem ali no requeijão não vem do leite, vem da soja, vem do milho, e é ultraprocessado. Então, por isso que a gente diz que é uma imitação de alimento, né? Ele não é um alimento de verdade, ele não é um alimento autêntico, porque são substâncias extraídas a partir de poucos produtos e dali transformado industrialmente numa ampla diversidade, mas que no fundo não é diversa, né? Não passa de um monocultivo. E essa alimentação ultraprocessada e tal, ela está amplamente associada à obesidade, diabetes, hipertensão, né? E uma série de doenças crônicas não transmissíveis que tem crescido de forma assustadora no mundo inteiro. É também uma epidemia, né? E na terceira ponta está a fome, né? A fome, né? A gente tem um dado de 2018, são 820 milhões de pessoas no mundo passando fome. A FAO fala que a pandemia vai produzir mais 260 bilhões de famintos, né? O IBGE divulgou dados esses dias, né? 4,6% da população brasileira em situação de fome, né? Ou seja, são aquelas pessoas que sequer a imitação do alimento elas comem, né? Então, esse modelo de abastecimento alimentar, ele não é novo, não é recente, ele é uma construção que vem vindo desde a Revolução Verde, nos anos 60 e 70, e vem se aprofundando sistematicamente, né, ao longo dos últimos anos, no mundo inteiro. Então, essa forma de abastecimento alimentar que se impôs, né, por toda a pressão das indústrias, a mídia, as propagandas, né? Todo o processo de educação alimentar, o processo arquitetônico, se a gente for considerar que os apartamentos hoje não têm despensa e a cozinha é minúscula,
Então, as pessoas não têm como armazenar comida e sequer um espaço adequado para poder cozinhar e preparar o seu alimento, né? Então, é uma questão que perpassa ao conjunto da sociedade, né? Não é só uma questão de produção, mas é um modelo de vida enfim, que está moldado, colado com essa forma de abastecimento. O impacto disso que a gente tem no campo brasileiro é uma redução da produção de alimento de verdade e uma expansão assustadora da produção das grandes commodities, né? Então, se a gente pega entre 1999 e 2017, né, a área de soja aumentou 160%, a área de milho aumentou em 50%, né? E, de contraparte, você tem uma redução da área de produção de arroz da ordem de 47%, produção de mandioca da ordem de 20%, redução da área de produção de feijão, né? Então, você tem uma redução da produção de alimentos e uma substituição dessas áreas por produção de soja e milho, destinada à exportação e destinada a fornecer a grande massa de alimentos para essa ponta do triângulo que a gente chama de imitação de alimento, né? Então, essa é a forma como veio ocorrendo. Do ponto de vista prático, né, em 1999, se a gente pegasse a safra de arroz naquele ano e dividisse pela população brasileira, teríamos 70 quilos de arroz por habitante. Esse ano, 2017, isso caiu para 60 quilos, né? O feijão caiu de 17 para 14 quilos por habitante, né? Enquanto a soja, em 99, eram 190 quilos de soja por brasileiro que se produzia. Em 2017, foram 550 quilos de soja por brasileiro, né? Então, isso mostra que é toda essa estrutura de produção do agronegócio. E aí a gente agora vê soja com preço recorde, carne com preço recorde, milho com preço recorde. Então, a pressão sobre os territórios tradicionais, sobre as comunidades camponesas, sobre a agricultura familiar e sobre as áreas de preservação, as áreas indígenas, enfim, é muito grande, né? É muito grande porque a taxa de lucro é muito elevada e, diante de taxa de lucro elevada, ninguém controla o ímpeto de expansão da produção, né, dos empresários, enfim. E aí tem um elemento interessante, uma cearense chamada Maria Ieda Linhares, nasceu em 21, faleceu em 2011, uma historiadora. Ela coordenou um grupo que sistematizaram o que eles chamam de história política do abastecimento no Brasil, né? E dentre as várias questões que ela vai elucidando a partir de pesquisa documental, enfim, desde 1500, ela demonstra de forma muito objetiva que toda vez que há uma forte expansão da demanda internacional pelos produtos agrícolas do Brasil, você tem dois fenômenos no Brasil. A crescente acumulação de riqueza na parte dos produtores rurais, dos agronegociantes, dos empresários rurais, do senhor de engenho lá atrás, dos barões do café e tal, atualmente do autodenominado agronegócio. Então, você tem uma acumulação de renda e patrimônio nesse setor e fome cresce assustadoramente para a população. Então, todos os momentos de grave crescimento da fome no Brasil estiveram associados à expansão da demanda dos produtos agrícolas brasileiros no comércio exterior. Nós vivemos esse cenário na década de 2000 e não tivemos um impacto forte no preço dos alimentos e tal, porque nós tínhamos o Programa de Aquisição de Alimentos, né, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, você tinha um conjunto de crédito, de assistência técnica e outras políticas, uma recuperação da capacidade operacional da Conab, em alguma medida a recomposição de alguns estoques que tinham sido destruídos pelos governos neoliberais da década de 90, né? Então, isso não freou um impacto, uma crise de alimentos durante a década de 2000. Acontece que desde o golpe midiático parlamentar, ocorrido em 2015 e 2016,
todas essas políticas foram destruídas, desmontadas, desfiguradas. Então, o Pronaf hoje ele é voltado para soja e milho, em grande medida, e com uma base reduzida de agricultores que acessam. O PAA praticamente acabou, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar com uma série enorme de restrições, né? Então, essas políticas foram desmontadas, isso impactou a produção, a disponibilidade da produção de alimentos. Vem a pandemia, dificulta os canais de comercialização que as famílias tinham, como as feiras e tal, e simplesmente o governo Bolsonaro se negou a qualquer tipo de auxílio à agricultura familiar, com muita competência e habilidade ao núcleo agrário, né, coordenado pelo deputado João Daniel, junto com as organizações, construímos um texto que foi aprovado por praticamente unanimidade no Congresso Nacional e o presidente Bolsonaro vetou o projeto na íntegra, né? E o resultado está aí, crise de alimentos, né, crescimento exponencial de preços, né, e um inevitável aprofundamento de um cenário de fome no Brasil, né, que vamos assistir no próximo período. Bom, então a gente pode dizer, uma primeira parte da resposta da pergunta é essa: você tem um modelo de abastecimento alimentar que, ao mesmo tempo que esse modelo é erguido pelo agronegócio, o agronegócio se beneficia de forma direta desse modelo, né? Então há aí uma composição, uma simbiose entre esses, né? E o resultado disso, então, é o aprofundamento da fome, da pobreza no campo e todas essas questões. Como que a gente enfrenta isso, né? Então, a discussão da soberania alimentar, né, impulsionado pela Via Campesina e outras organizações, ela pressupõe romper com esse triângulo, né? Ou seja, é ter alimento de qualidade na mesa de todos, né, independente da renda ou da condição econômica. Então, para isso, tem que ter política de Estado, política de abastecimento, apoio à produção, assistência técnica, crédito, agroindústria, apoio para processos logísticos, regulação do mercado varejista e do mercado atacadista, né, dessas grandes redes que exploram os agricultores numa ponta e os consumidores na outra ponta. Estoques, preços remuneradores para garantir um patamar de produção confortável para abastecer a sociedade brasileira. Então, a gente precisa efetivamente construir uma política pública de abastecimento alimentar, coisa que no Brasil não tivemos. Tivemos um ensaio importante no início do governo Lula, com o programa Fome Zero, né, e que precisa ser retomado e recolocado em outras bases. E uma outra questão que é fundamental nesse contexto é entender que a própria pandemia ela adquire o tamanho e a importância que adquiriu, o tamanho de gravidade de tragédia social, também em função desse modelo de produção e consumo, né? Então, uma transição ecológica massiva e ampla ela é fundamental, né? Essa semana aí anunciaram que encontraram um corpo de um urso que viveu há 30 mil anos atrás, que estava congelado na Sibéria em função do aquecimento global. Esse urso, então, veio à flor da terra, vamos dizer assim, e ainda com tecidos moles, pelos e tal. Eu fico imaginando quantos vírus, bactérias e outras coisas que estão congelados nisso, que não estão na nossa vivência mais e que, com o aquecimento global, isso vem à tona. Então, novas doenças e tal, tudo isso tende a ser parte de um cotidiano nosso, e aí comer bem para ter um bom sistema imunológico e, ao mesmo tempo, enfrentar as mudanças climáticas, né, reduzir o número de produtos à base de petróleo usados na agricultura, reduzir o desmatamento, fazer reflorestamento, recuperar as áreas de preservação permanente, diminuir a distância entre a produção e o consumidor. Hoje o arroz está concentrado todo no sul do país, então você tem que carregar em carreta arroz do sul do país para o norte e nordeste. Isso é uma insanidade, né? Ela é essencial e fundamental para a permanência da vida no planeta.
E, nesse sentido, a jornada ela se propõe como um processo de denúncia e anúncio dessa conjuntura toda, denunciando a situação e anunciando proposições. E aí tem um conjunto de ações que vão ser desenvolvidas na semana que vem, que aí acho que os companheiros aí vão detalhar um pouco mais, e depois a gente também pode fazer alguns comentários a mais, se for o caso. Por enquanto é isso, muito obrigado. Tá certo, Raul, a gente que agradece. Bom, agora eu vou passar a palavra para o deputado federal João Daniel, com a seguinte pergunta, deputado: qual a responsabilidade do governo Bolsonaro nessa crise do aumento no preço dos alimentos? Quais medidas a bancada do PT, em especial o núcleo agrário do partido, tem buscado para enfrentar essa situação? O senhor está com a palavra, tem até 15 minutos. Só precisa abrir o microfone. Poxa vida, o senhor está sem som agora. Por que será? Sou só eu que não estou ouvindo o deputado, não, né? Deputado, o som do senhor sumiu. Vamos ver agora. Continua sem som. Não, tá sem som ainda, infelizmente. Eita vida, hein? Vamos ver se agora consegue. Não tá sem som completamente. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou passar a palavra para Antônia, e aí depois a gente volta para o senhor, tá, deputado? Vamos tentar resolver esse problema do áudio aí. Eu não estou te ouvindo, mas tudo bem. Vamos seguir dessa maneira. Antônia, Neném, é o seguinte, a pergunta para a senhora é a seguinte: a Via Campesina está organizando, junto com as organizações do Campo Unitário, a Jornada Nacional de Mobilização para a próxima semana, a qual o Raul já se referiu no final da fala dele, de 12 a 17 de outubro. Qual a importância do tema da crise de abastecimento e do preço dos alimentos para a jornada? 15 minutos. Então, bom dia a todos e a todas, bom dia ao Pedro, ao Marcos, ao Raul, ao deputado João Daniel, coordenador do Núcleo Agrário, então, e a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Então, a Via Campesina, ela tem feito um debate há bastante tempo sobre o processo da soberania alimentar. E, portanto, tem o dia 16 de outubro como o Dia Internacional da Soberania Alimentar. Aqui no Brasil, todo ano, a gente tem feito mobilização, manifestações, e muitos de divulgação e de trazer presente isso, sobre o processo da alimentação, sobre o processo da soberania alimentar. Esse ano, mais que nunca, a gente traz presente essa questão do alimento. E não é à toa que os movimentos, todos nós que estamos aqui representando os nossos movimentos, mas também outros movimentos que compõem a esses grupos, nós temos anunciado que a comida iria subir e que iria faltar alimento. Não é por questão a gente está adivinhando ou a gente está querendo que isso aconteça. É pela análise, pela observação e pelo desprezo que a agricultura familiar, que a agricultura camponesa tem sofrido nesse processo. E, veja bem, a nossa intenção nessa jornada que vamos estar fazendo no Brasil e no mundo todo é de divulgar o descaso e o que está acontecendo com dos apoios dos estados, de todos os governos, principalmente com essa questão do avanço do capital no campo, do fortalecimento do agronegócio e deixar os agricultores e agricultoras à mercê das grandes empresas. Por exemplo, nós estamos perdendo o processo de soberania, de decisão sobre o nosso processo de produção, do que produzir, quando produzir e onde, e o que fazer com o resultado da produção quando a gente não tem apoio mais do Estado para garantir
melhoria na produção, processo de tecnologia, também não temos apoio, não temos saindo do controle, sendo destruído todos os armazenamento público de alimentação, e isso também tira o processo. O Raul colocou que os apartamentos não têm dispensa, mas eu sou assentada da reforma agrária, sou do Ceará, sou camponesa, trabalho a vida inteira, desde os meus 7 anos de idade, e sempre me questionei por que o INCRA, quando faz a casa, não tem ali do lado um local também de guardar comida. As casas que o INCRA faz nos assentamentos é também casas que não tem dispensa, não tem um local onde você armazenar comida. Isso tudo tem provado o papel da influência pública diante dessa questão do armazenamento. Mas não é só isso. É também o Estado está se retirando do apoio à comercialização, do apoio ao incentivo e tudo isso. O que isso traz como consequência? Que os agricultores terminam ficando dependentes das grandes empresas. E ficar dependente das grandes empresas é se submeter aos pacotes de veneno, aos pacotes do crédito que a empresa favorece e a obrigação de plantar aquilo que a empresa quer que você plante. Por exemplo, a semente transgênica, a semente híbrida e um conjunto de outras coisas que vai obrigando, então, cada vez mais os camponeses a ficar dependentes das grandes empresas. Isso requer mais do que nunca que precisamos reafirmar a nossa luta para sermos e guardarmos desde as nossas sementes até a nossa alimentação, mas também termos o poder de decidir o que vamos fazer com a nossa produção. É muito importante a gente trazer presente, quando vocês colocam tudo isso aqui, quando a gente está debatendo hoje, e todo mundo... antes de ontem, fui no mercantil e as mulheres daqui, eu moro aqui, eu estou numa tarefa do movimento aqui vizinho a Brasília, aqui na cidade ocidental, que é em torno de Brasília, e aqui é uma cidade onde tem muitas mulheres que vêm de vários cantos, mulheres e homens que vêm de vários cantos do Nordeste, principalmente, são, na sua grande maioria, mulheres de origem negra, né, e elas entravam e são elas diaristas, que vendem o seu serviço nas famílias. Portanto, elas vão todo dia para Brasília e retornam para cá. E nos finais de semana, é muito comum elas no mercantil. E a grande queixa dessas mulheres era exatamente isso. Gente, como é que a gente vai comer agora com arroz desse preço e com feijão desse preço? O que está acontecendo que tudo isso está tão caro desse jeito? É porque diminuiu de produzir? Então, você acostuma as pessoas ficarem se perguntando o que acontece em torno disso. Pois o que tem que acontecer, que tem acontecido é exatamente isso, é a falta de controle do Estado brasileiro a qualquer apoio ao aumento da produção, mas a mais que isso, a questão da distribuição. E isso tem avançado a construir uma única política que é deixar a gente dependente dos depósitos e dos armazenamentos particulares que eles determinam o preço. Por exemplo, a maioria desses arroz, que até um dia desse era 12, era 14, era R$8, dependendo do tipo, agora está 30, 20 e tanto, eles já estavam nos armazenamentos particulares. Mas, no entanto, isso avançou por conta de tudo isso estar sendo mercantilizado em dólar, em outras questões que vai garantindo sobre isso. Então, o que nós queremos trazer, então, no debate dessa jornada? É que a falta de apoio público à produção, à comercialização, ao armazenamento, a tudo isso que vem através dos créditos, que vem através de fomento, que vem através de auxílio, isso não está acontecendo mais. Esse governo, como o Raul colocou, e eu acho que o Marcos vai falar mais sobre isso, vetou todo tipo de apoio à agricultura familiar. Até o auxílio emergencial, que todos os trabalhadores, todo o povo teve direito, o agricultor familiar, na característica e identificado como agricultor familiar, não teve esse apoio. Então, isso coloca a gente numa dependência muito grande. Isso requer também, e é muito... Vocês que são mais jovens, mais novos, que estão acompanhando, nunca acompanharam o que foi essa discussão do que foi a caristia. Nos anos 80 e 90, esse era o grande debate, porque também a gente não tinha ali um controle, era o aumento das coisas subindo toda hora, e com aumento e isso muda
também o caráter da alimentação. E aí nós temos um grande fantasma bem vivo que ameaça todos nós, que é a volta da fome. Olha, quem tem passado fome nesse país sabe o que é fome, né? E eu lembro que o meu companheiro, no período das eleições passadas, em 2018, escrevia para a irmã dele, que estava em São Paulo, falando: ó, irmã, lembre que nós, durante um bom tempo na nossa juventude e quando criança, o nosso merenda da manhã, o café, era café com farinha. Depois, o almoço, feijão com farinha. E a gente não tinha outra alternativa. Por exemplo, isso está voltando de novo por falta de apoio, de reconhecimento, o que é esse processo da fome. Então, a fome, ela tira não só a capacidade da gente crescer, se desenvolver, mas também ela tira a capacidade da gente pensar e vai deixando cada vez mais a gente dependente da discussão que vai vindo. Eu fui professora municipal durante um período e as crianças que chegavam na minha sala de aula não tinham comido nada antes de vir para a escola. E elas tinham muita dificuldade porque elas só ficavam perguntando: já está perto da merenda? Já está perto da merenda? Porque era a única comida que eles iriam ter desde a hora que tinham se levantado. Então, isso é muito comum e está voltando agora com a presença da fome. E o Brasil, do tamanho que ele é, com os investimentos que ele tem, não era mais para colocar o seu povo nessa condição. O povo brasileiro já evoluiu muito do ponto de vista de produção para estar indo para essa situação da volta da fome. Quero colocar que isso não é do nada, isso tem grande, e tem isso que eu já coloquei, mas também tem o processo da concentração da terra, né, o fim do apoio, o incentivo da reforma agrária, o fim do apoio das políticas públicas de produção e de auxílio. Então, nós estamos tendo um desmonte nesse país do processo da Seguridade Social. Nós estamos vivendo aí, ontem eu estava acompanhando no Jornal da Globo, que os bilionários que mais lucraram no mundo foi os da saúde e o da comunicação. E com certeza, daqui mais uns dias, será os do ramo da alimentação. Porque é isso, há um processo de apropriação do capital e de exploração em torno de um período de sofrimento, de miséria que a gente está vivendo nesse país, agravado pela pandemia, que nós não vamos colocar que a situação e a crise do Brasil é provocada pela pandemia. Ela foi provocada pelas decisões já tomadas antes disso, como a PEC da morte, que foi aí para controle e congelar os gastos, como a ausência de apoio à reforma agrária, às políticas de produção e de alimentação, o desmonte do SUS, a falta de apoio à educação como um todo, a falta de incentivo e de apoio à assistência. Portanto, esse desmonte todo do país levou que, com o agravamento da pandemia, levar a gente aonde está. E agora, com as consequências pós-pandemia, portanto, vem o processo, então, da exploração daqueles que mais precisam, que são os companheiros mais pobres, né? A gente todo dia acorda com notícia de gente, de conhecido, de amigos e tudo, como foi hoje, nós recebemos essa triste notícia da morte do companheiro Zumbi, que é um assentado da reforma agrária, também candidato, que era membro do PT, que é lá do Paraná, né? E da nossa cooperativa, e nós mandamos aqui a nossa solidariedade a toda a família e todos aqueles que com uma grande perda, que mesmo que não seja ação do Covid ou outras coisas mais, é ação por esse momento que nós estamos passando, né? Esse momento de tensão deixa a gente todos com tensão, aumenta os infartos, aumenta o conjunto de outros tipos de doença que vai agravando a gente por consequência dessas preocupações. Quem tem preocupação com o povo, quem tem preocupação com a nação, com o que nós estamos vivendo, passa, então, por esse processo de adoecimento, de preocupação, e que vai levando a essas consequências. Portanto, gente, já para ir encerrando, eu acho que nós, nessa nossa jornada que nós vamos estar realizando durante essa semana, quer convocar a toda a população, seja do campo ou da cidade, para a gente formar de uma forma ou de outra
denunciando esse processo e trazendo presente a nosso grito. A gente não quer a fome, a gente não quer a miséria, nós já avançamos demais para voltar sobre isso. Portanto, nós em torno do dia 12 até o dia 17, teremos várias ações. E no dia 16 está previsto na maioria das capitais, principalmente nas grandes capitais, e na maioria das cidades, um processo, então, de mobilização simbólica. Nós não podemos ainda fazer grandes aglomerações, mas nós vamos, de uma forma ou de outra, trazendo essa denúncia. E nós gostaríamos de convocar a população, inclusive vamos fazer doação de alimentos, vamos fazer vários outros, mas a nossa convocação é para a população acordar. Me parece que a gente está vivendo um processo de anestesiamento de todo o processo, parece que a gente não está vendo do que está acontecendo e que só a revolta do povo, só a reclamação, só o processo de luta, nós vamos trazer presente essa denúncia de tudo que está acontecendo nesse país. Isso não é culpa do momento, só da pandemia, essa é culpa das políticas públicas que não são desenvolvidas por esse governo, por o avanço do capital no campo e na cidade, que vai, então, explorando e tirando as condições de vida e vida digna da população. Então, muito obrigada aí, Pedro. Muito obrigado, Antônia. Então, agora vamos tentar passar a palavra para o deputado João Daniel. Deputado, vou refazer aqui a pergunta. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Um pouco de eco, mas estou te ouvindo. Muito bem. Olha, pode. Deputado, eu vou só fazer a pergunta e já passo para o senhor. Qual a responsabilidade do governo Bolsonaro nessa crise do aumento no preço dos alimentos e quais medidas a bancada do PT, em especial o núcleo agrário do partido, tem buscado para enfrentar essa situação? Olha, primeiro eu queria saudar você, Pedro, como coordenador aí do nosso debate hoje na TVPT, na nossa e nas redes de todos os companheiros. Então, salve o Raul, que tem ajudado na assessoria do Núcleo Agrário, também na bancada, e dirigente da companheira Nenê, que tem dado uma grande contribuição para o Núcleo Agrário da bancada do Partido dos Trabalhadores e para o campo no Brasil. Nosso querido Marcos, que tem também acompanhado debate, ajudado e construído a luta em defesa do campo e do nosso povo, em especial o povo camponês brasileiro. E queria iniciar, Pedro, dando um grande abraço ao povo do Paraná, em nome do nosso querido dirigente Zumbi, que eu tive o prazer de trabalhar, de militar com ele, e hoje recebemos essa triste notícia do falecimento. Elson Borges, a nossa homenagem ao povo do Paraná, à militância do Movimento Sem Terra, do Partido dos Trabalhadores, ele que era candidato a vice-prefeito na cidade onde mora, lá na cooperativa. Então, eu queria fazer essa homenagem. Era um jovem, ainda esteve em Sergipe, determinado, dedicado, do qual conhecemos sua história longamente, como um grande parceiro de luta da classe trabalhadora, em especial do Movimento Sem Terra. Sobre o tema que nós estamos debatendo hoje, é que todos tenhamos uma compreensão do momento e da política atual do governo Bolsonaro. Já foi relatado aqui, mas há uma política em curso construída desde o golpe dado no Brasil. Não é uma coisa nova, né? A elite brasileira e o agronegócio sempre tiveram força de impor no Congresso Nacional, desde a nossa Constituinte
com a formação do Centrão, com suas articulações, com os financiamentos, a força, impor no Congresso Nacional uma bancada que se alia a todos os setores conservadores para manter sua política econômica, para manter a sua política de produção, né, das grandes commodities, da monocultura e da grande exportação. Uma responsabilidade direta do governo Bolsonaro sobre a atual política de alimentos e da agricultura familiar brasileira, sem nenhum compromisso. É um governo que não tem compromisso com a agricultura familiar, com a agricultura camponesa, com as comunidades tradicionais e com os povos indígenas. É um governo que ganhou a eleição a partir de uma política de golpe iniciada com o afastamento da presidenta Dilma, numa grande articulação. Todos que estudarem a formação do governo Temer e a formação do governo Bolsonaro é sobre a liderança do que há de mais atrasado na história da política brasileira, que são os grandes ruralistas aliados com esta política das grandes empresas, do grande agronegócio, das grandes empresas de exportação e venda de agrotóxico no Brasil. Então, a gente não consegue ter força no Congresso Nacional para debater a lei antiga, que dá subvenção para a exportação, né, e que cobra impostos de quem produz o alimento para vender aqui para a nossa população. Bilhões de subvenção, de isenção de impostos às grandes empresas de agrotóxico e para a exportação brasileira. É uma política, né? E o governo Bolsonaro é um governo que foi consolidado a sua eleição baseado nesse setor, né? Ah, mas tem o setor dos evangélicos, tem o setor, né, do BBB, do boi, da bala e da Bíblia, mas o grande formador do esquema no Congresso Nacional, que dá sustentação e garantiu o golpe com o Temer, tem o governo Bolsonaro, é a bancada ruralista. A bancada ruralista tem uma das maiores números de parlamentares que mantém esta política perversa, contrária à questão ambiental e contrária à questão da produção de alimentos saudáveis, né? Eles têm projeto de lei para ser pautado para liberar geral os agrotóxicos. Nunca se viu na história, né, uma ministra da Agricultura que utiliza todo o poder do seu cargo e do seu mandato de ministra para liberar geral, diariamente, semanalmente, agrotóxicos, produtos que são proibidos em outros países, mas aqui é a farra das grandes empresas que vendem como se fosse vender qualquer produto sem nenhum risco, sem nenhuma poluição, sem nenhum compromisso ambiental. Então, esta é a política do governo Bolsonaro, que é responsável por essa questão da carestia dos alimentos, porque não há política. Aliás, quando aumentou o preço do arroz, da carne, né, que a exportação está ganhando muito dinheiro, mas quem ganha é meia dúzia de empresas. O Bolsonaro e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foram muito claros, disseram que o governo não vai intervir. Essa é uma questão do mercado.
mercado. Ou seja, acumulação de muita riqueza, de muita exploração, cada dia mais da quantia de pessoas que passam fome, que começam a se aglomerar nas áreas urbanas, em todas as médias e grandes cidades. Nós temos hoje pessoas passando fome, dormindo na rua, porque voltou o mapa da fome e da miséria no Brasil, principalmente por conta desta política do governo, quanto da política da questão da agricultura e dos alimentos, sem nenhuma prioridade, com uma total desestruturação dos órgãos que deveriam ser fortalecidos, que deveriam ter recursos na área agrária e ambiental brasileira. A nossa bancada federal, todos acompanham, sabem que nós estamos firmes e fortes no sentido de denunciar todas as arbitrariedades e medidas cometidas por essa política genocida do governo Bolsonaro, e nós temos tomado muitas iniciativas e muita luta, lamentavelmente, com a pandemia. Nós não temos as comissões funcionando e não temos as sessões presenciais, mas a nossa bancada tem atuado fortemente. 98% de todos os projetos que tratam da questão da alimentação, de políticas de agricultura familiar, reforma agrária, comunidades tradicionais, estão com a oposição na Câmara e no Senado, e mais de 70%, 80% são iniciativas da bancada do Partido dos Trabalhadores, e claro que o núcleo agrário é um dos principais atores na busca de fazer as denúncias e de propor medidas, né, para a criação de políticas para o campo brasileiro. Nós podemos ressaltar a importância, né, que, lamentavelmente, teve o veto do presidente da República, do PL, Assis Carvalho, que era o mínimo que um governo que tem, ao menos, interesses na soberania nacional e no compromisso com o campo brasileiro poderia fazer, que foi um PL discutido, aprovado, negociado, 4 meses, construído com a base do governo, cedido a relatoria pela oposição para um membro da bancada do governo, para que nós pudéssemos aprovar esse projeto por unanimidade, que foi aprovado por unanimidade no Senado, na Câmara, quase por unanimidade, criado e dado a homenagem ao grande parlamentar Assis Carvalho, da nossa bancada federal, que nos deixou bem pouco tempo, mas o governo vetou. E o governo vetou porque o governo mostra claramente o desrespeito, a falta de compromisso com a questão da soberania nacional e da produção de alimentos no Brasil. Por isso, nós queremos dizer que a nossa bancada federal está fazendo todo o esforço para enfrentar, para impedir votações de projetos que não dizem interesse ao tema da pandemia, que não dizem interesse à questão nacional, né? Porque pensar na produção de alimentos, em políticas para a agricultura familiar brasileira, também nós temos que pensar e defender, como nós estamos fazendo, e todos os movimentos aqui também,
né, a defesa dos bancos públicos, a defesa das empresas estatais, a defesa, né, de uma política onde o Estado tenha, sim, compromisso e políticas para garantir que aquilo que é o mais importante nesta sociedade, que é a produção de alimentos saudáveis, que é a garantia de em campanha. Aí vou para o direito aqui, mas vou passar o cabo dela. Alguém ligou o microfone, por favor? O meu tempo está encerrando. Eu quero agradecer, né, essa primeira parte e dizer que nós, o Núcleo Agrário da nossa bancada e o Partido dos Trabalhadores e toda a nossa bancada federal não medirá esforços na defesa de que nós possamos garantir que os alimentos tenham preços compatíveis com as condições da nossa população, e para isso precisa ter política que financie, que subsidie, sim, programas e projetos sociais e políticas públicas estruturantes e fortes para garantir que aqueles que produzem possam vender seus produtos com dignidade e aqueles que consomem possam comprar, tendo um controle por parte do Estado, como sempre, todos os países que têm compromisso e soberania garantem ao seu povo o direito à alimentação, o direito a um preço justo. Por isso, essa deve ser a nossa luta. Não teremos facilidade, porque nós temos um governo que não tem nenhum compromisso com a vida, com a soberania nacional, com a agricultura familiar, se presta e serve aos bancos, das corporações do agronegócio internacional e nacional, e nós temos o como resistir, enfrentar, ter proposta, organizar o nosso povo para derrotarmos esse projeto golpista em curso. Deputado, eu agradeço o senhor. Foi bom, mas foi difícil, porque a internet do senhor aí tá complicada, né? Tá falhando bastante. Vamos ver, espero que melhore daqui para frente para que a gente possa entender melhor o seu posicionamento. Mas eu vou passar agora a palavra para o Marcos Rochinski com a seguinte pergunta, Marcos. Os movimentos sociais do campo, das florestas e das águas têm alertado desde abril para o problema da produção de alimentos na pandemia e se mobilizaram em torno da articulação que resultou no PL 735, a Lei Assis Carvalho, a qual a gente já fez várias referências aqui, com medidas emergenciais para a agricultura familiar e segurança alimentar e nutricional. Qual é a importância do PL 735 para o enfrentamento da crise dos alimentos? Como estão as mobilizações para que o Congresso paute a derrubada dos vetos? Você tem 15 minutos. Bom, primeiramente, meu bom dia, já daqui a pouquinho, boa tarde. Minha saudação ao Pedro, está conduzindo o nosso debate. Quero fazer uma saudação especial ao deputado João Daniel, nosso coordenador do Núcleo Agrário. Em nome dele, saudar os demais parlamentares da bancada do Partido dos Trabalhadores, sobretudo os deputados que compõem o Núcleo Agrário, que tem feito um trabalho belíssimo no sentido de acolher as demandas, as expectativas que os movimentos sociais organizados do campo, das águas e das florestas têm apresentado. Quero cumprimentar também a nossa companheira Neném, grande liderança do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o Raul, do movimento dos pequenos agricultores. Em nome deles, quero cumprimentar também a todos os integrantes do conjunto dos movimentos sociais
do campo, das águas, das florestas, que compõe o campo unitário e que tem feito, ao longo desse processo, não só agora, né, mas principalmente durante a pandemia, acho que a gente tem feito um processo grandioso, no sentido de reaprender a fazer luta, né, porque eu sempre digo que nós fomos forjados para fazer luta na rua, né, com mobilização social. Esse é o instinto nosso da Contrafe Brasil, do movimento sindical, dos movimentos sociais, do campo, fazer a luta e com a mobilização social. E eu acho que este momento, né, da pandemia, do isolamento social, nós entendemos que é necessário a gente continuar se cuidando da saúde, a saúde em primeiro lugar. Acho que a gente tem reaprendido as formas diferentes de fazer luta e acho que temos sido, digamos assim, temos cumprido com o nosso papel. Bom, em relação à questão que foi abordada, Pedro, eu queria dizer o seguinte: na verdade, desde final de março, que nós venhamos falando, principalmente para o Ministério da Agricultura, em várias audiências que tivemos com a ministra Tereza Cristina, com a Secretaria de Agricultura Familiar, com a Secretaria de Política Agrícola, a gente vem alertando para a necessidade de um conjunto de políticas públicas que dessem condições de ter um processo de produção de alimentos no campo brasileiro. E estas medidas, desde o final de março, a gente apresentava como a necessidade de renegociação das dívidas dos agricultores familiares, sobretudo aquele que tem dívida de crédito fundiário, de Pronaf e assim por diante, adoção de crédito emergencial, e lá no final do mês de março a ministra anunciou uma série de medidas. Teve várias resoluções, inclusive do Banco Central, que apontavam para que o governo, de fato, estava preocupado em renegociar as dívidas, em dar as melhores condições para os agricultores familiares, para os assentados da reforma agrária. No entanto, o governo foi tão irresponsável que ele lançou um conjunto de medidas no final do mês de março e que foram um conjunto de medidas absolutamente vazias, né? O governo sequer anunciou a fonte pagadora, ou seja, anunciou renegociação de dívidas e concessão de crédito emergencial, mas trabalhando, digamos assim, com fonte da exigibilidade bancária. Nenhum banqueiro, nenhum banco vai botar dinheiro se o governo não dá a garantia, se o governo não tem a indicação de fontes do Tesouro Nacional. Então, uma medida absolutamente irresponsável e populista. Nós, quando percebemos que a gente não teria êxito nessas negociações, fizemos exatamente esse trabalho de apresentar propostas, e o Partido dos Trabalhadores cumpriu muito bem isso. Vários deputados apresentaram um conjunto de propostas na Câmara dos Deputados e algumas no Senado Federal, né? Ao todo, acho que foram 26, 27 propostas. Destas, acho que em torno de 18 propostas do Partido dos Trabalhadores, que resultaram, né, numa síntese que a gente coletivamente, através dos movimentos sociais e da bancada do Partido dos Trabalhadores, conseguimos apontar. O relatório do deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, tem muito a ver com a síntese construída pelos movimentos sociais, tem muito a ver com a síntese construída pelo núcleo agrário. Nós fomos quem propôs, digamos assim, a constituição daquele PL 735 com aqueles 4, 5 eixos centrais, que trabalhava a questão do fomento agropecuário, né, que trabalhava o crédito emergencial até R$10 mil para as famílias de agricultores familiares, que trabalhava um conjunto de medidas de renegociação das dívidas e também
as políticas de comercialização. E todas essas políticas, seja ela de crédito, fomento, comercialização ou renegociação das dívidas, tinha sempre um componente de levar em consideração quando os projetos fossem apresentados pelas companheiras mulheres, né, para que a gente pudesse ter, digamos assim, um incentivo maior. Trabalhamos internamente no PL 735 também a adoção de tecnologias de convívio, sobretudo no semiárido, né, com tecnologia de água para consumo, água para produção e assim por diante. Acho que fizemos um esforço grande e, apesar de estar aquém das necessidades, nós temos consciência de que aquele conjunto de medidas que a gente conseguiu sistematizar, eles trariam e trarão, digamos assim, benefícios bastante importantes para o conjunto dos agricultores e agricultoras familiares. No entanto, né, como já foi dito, deputado João Daniel, é um governo que não tem responsabilidade, botou a sua base na Câmara e no Senado para negociar, para fazer acordo, a base aprovou, principalmente no Senado, de forma unânime, e depois, quando chegou para a sanção presidencial, simplesmente o presidente vetou 14 dos 17 itens que estabelecia a lei Assis Carvalho. De lá para cá, a gente tem feito mobilizações. Nós, recentemente, fizemos, inclusive, uma semana de lutas, onde a gente possibilitou, inclusive, abrir algumas negociações, sobretudo com o presidente do Senado. O presidente do Senado assumiu compromisso em reunião conosco, de que colocaria a apreciação dos vetos agora, no dia 14, semana que vem, né? Assumiu o compromisso de que ele não queria passar o processo eleitoral, inclusive a eleição do Senado, sem a apreciação da derrubada de vários vetos, né? Mas que certamente não passaria do dia 15 de outubro sem que fossem apreciados os vetos da lei Assis Carvalho. Durante essa semana, a gente foi surpreendido de novo, né, com circulação de matérias na mídia, dizendo que há um acordo entre os líderes de bancada para que a sessão do Congresso Nacional, que é o espaço, digamos assim, para a apreciação dos vetos, somente será convocada para o dia 14, aliás, para o dia 4 de novembro. Ou seja, mais uma vez prorrogando. Então, não é só governo, não é só o presidente, não é só a ministra, é também o próprio Congresso Nacional, né? É o presidente do Senado, a essas alturas do campeonato, que tem a responsabilidade de convocar a sessão do Congresso Nacional para apreciação dos vetos, que faz um acordo, que promete para uma organização representativa que vai convocar a sessão e que agora, né, mais uma vez, estão prorrogando aí para o mês de novembro. Então, acho que cabe a nós, dos movimentos sociais, cabe a nós, dos partidos de oposição, continuar fazendo esse trabalho através das redes sociais, através das mobilizações todas, para que sensibilize, digamos assim, o Congresso Nacional para que essa lei seja votada, né, votada a apreciação desses vetos para que a gente consiga retomar a capacidade produtiva. Eu costumo dizer, tenho dito em várias palestras, em lives, enfim, né, que a gente tem participado, que esse processo que a gente está vivendo de aumento substancial dos preços, né, e eu acho que o Raul trouxe muito bem o exercício do triângulo, né, tem muito a ver com a capacidade produtiva de quem produz alimento. Todos nós sabemos que o agronegócio, o grande agronegócio, as grandes empresas têm lucrado exorbitantemente com a questão do soja, do milho, das grandes commodities. Mas esse povo não produz alimento, em que pese
a imitação de alimentos que o Raul fala ser, em boa parte, a partir destes 2, 3 produtos, né, nós sabemos que, efetivamente, quem produz alimento para a população consumir, para o povo brasileiro, é a agricultura familiar e camponesa. Então, a menos que os dados estejam todos eles errados, equivocados, né, mas nós dizemos que mais de 60%, nós falamos que até 70% dos alimentos que compõem a cesta básica do povo brasileiro é produzido pela reforma agrária, pela agricultura familiar, né, pelos povos e comunidades tradicionais. Então, antes do aumento do preço substancial do arroz e feijão, os outros alimentos já tinham subido. Então, quando a população deixa de consumir ou deixa de ter a condição de consumir outros produtos, hortifrutos granjeiros, legumes, frutas, enfim, né, ela foca, digamos assim, nos produtos mais baratos, acabou acontecendo exatamente isso, né, um aumento substancial desses preços. E por quê? Porque o governo não tem uma política de estoque, não tem nenhuma política de estoque de regulação, né? Não tem, seja para arroz, seja para feijão, seja para leite, seja para outros tipos de produto, nós temos um governo que está nem aí para a política de regulação de estoque. Então, nós dizíamos lá em março para a ministra de que se não houvesse um investimento em quem produz alimento, ia faltar alimento. Talvez não seja exatamente a falta de alimento, mas quando a população mais pobre vai entrando no mapa da fome, é porque faltou alimento ou então os alimentos estão muito caros. E a forma da gente ter baixa de preço dos alimentos é retomando a capacidade produtiva de quem efetivamente produz alimento. Então, retomar a capacidade produtiva significa a gente ter a adoção de medidas, o mínimo necessário para que o conjunto da agricultura familiar e camponesa brasileira consiga ter a sua capacidade produtiva reestabelecida. E, olha, não tenha dúvida que mesmo no que está aquém da necessidade, se derrubado o veto, se viabilizado a política de fomento, a política de crédito, a política de comercialização dos produtos dos agricultores familiares através do PAA, através da formação de estoque, através da doação simultânea, não tenha dúvida que nós teremos medidas importantíssimas para retomar a capacidade produtiva dos agricultores familiares e, consequentemente, nós ter um processo de retomada de mais alimentos disponíveis para o mercado, consequentemente possibilitando que, sobretudo, a população mais pobre que está sofrendo hoje consiga ter as suas condições de acesso à alimentação restabelecida. Então, acho que a jornada de lutas ela vem nessa perspectiva. Nós precisamos nos somar, criar forças. É de fundamental importância a adesão da sociedade brasileira, a população urbana que consome alimento, que come alimento, né, que está passando necessidade, que está vendo os preços, precisa também se somar nessa mobilização, ajudar na denúncia dessas políticas que o governo federal tem feito, para que amanhã ou depois a gente tenha, digamos assim, aquele triângulo, né, harmonizado e que todos, principalmente os trabalhadores, consigam consumir alimento de verdade no campo e na cidade. Muito obrigado, Pedro. Fico à disposição aqui. Tá certo. Muito obrigado, Marcos. A gente vai agora para a rodada de considerações finais. Eu vou passar a palavra primeiro para o Raul, são 5 minutos. Eu vou pedir, só sugerir, claro, o tempo é de vocês, mas eu vou sugerir aqui que nessa rodada de considerações finais a gente fale também sobre qual a importância do debate sobre o abastecimento e produção de alimentos pela agricultura familiar, camponesa e reforma agrária,
para as eleições municipais desse ano, que já estão aí, né? Então, Raul, seus 5 minutos. Beleza, Pedro e demais. Bom, eu acho que a primeira, queria aqui nas minhas considerações finais, tratar de duas questões, assim, de forma bem enfática. A primeira, para todos aqueles que estão nos assistindo ao vivo ou que vão assistir depois, é fazer um alerta. A questão do alimento, essa questão do abastecimento alimentar, do avanço do agronegócio, do PL da agricultura familiar, das políticas de abastecimento, não é um problema do campo, é um problema da sociedade, tá certo? Então, tudo isso que nós estamos discutindo aqui parece que é um assunto dos agricultores e da agricultura. Não é. É um problema da sociedade. É uma questão de saúde pública, é uma questão de urbanização, é uma questão de acesso a alimento de qualidade na mesa de todos, é uma questão ambiental e ecológica, porque essas queimadas que nós estamos vendo aí no Pantanal, na Amazônia, a destruição da Mata Atlântica e tudo isso, tem relação direta com esse modelo de abastecimento, com o desmonte das políticas da agricultura familiar e povos tradicionais. Então, assim, não dá para a pessoa estar na cidade e achar que isso tudo não tem a ver com ela. Então, essa é a primeira consideração que eu queria fazer de forma enfática, dizer, a questão do alimento, do campo, da agricultura camponesa e familiar, da reforma agrária, é um problema da sociedade, não é uma questão dos agricultores, né? Então, essa é a primeira questão. E aí, já entrando, Pedro, nessa provocação que você faz do debate das eleições, é isso, tem que se perguntar, o candidato a prefeito, ou os candidatos a prefeito, ou os candidatos a vereador, o que eles estão discutindo de abastecimento, de reforma agrária, de transição ecológica, de alimento saudável, de comercialização, de feira agroecológica no município, enfim, o que eles estão tratando disso, né? Esse tem que ser um critério, né? E acho que também é uma oportunidade fundamental para o PT, para os partidos progressistas, colocar no debate público as suas propostas, né? Houve o lançamento do programa, né, de reconstrução do Brasil, né, lançado pela Fundação Perseu Abramo, que trata de um conjunto de medidas importantes e estruturantes da questão do abastecimento. Então, eu acho que trazer esse debate nas eleições é algo central e fundamental justamente por isso. Esse não é um tema do campo, é um tema da sociedade, né? E enquanto ele for tratado como um tema do campo e periférico, tragédias como o do coronavírus e as queimadas e chuva cinza, né, tudo isso vão se tornar cada vez mais comum e mais presente na sociedade. E o segundo aspecto que eu queria, então, tratar aqui é um convite, né? É um convite para que as pessoas que estão nos assistindo agora e nos próximos dias entrem busquem nos sites do MPA, do MST, da Contraf, enfim, dos movimentos sociais do campo, né? O site do MPA é mpabrasil.org.br, busque no Facebook, no YouTube, Instagram, Twitter, enfim, busque nas redes dos movimentos, das organizações, e aqui, né, falo do MPA, busque nas redes, porque tem um conjunto de atividades que vão ser feitas nessas próximas 2 semanas, em torno do Dia Mundial da Alimentação, um conjunto de debates, discussões e ações, e ali também todas essas organizações têm um conjunto de conteúdos importantes sobre tudo isso que a gente está conversando e que ajuda a formar opinião, ajuda no debate, né? Aqueles que são professores, para discutir com os estudantes a questão da alimentação, da natureza, da biologia, enfim, né? Aqueles que estão nas mais variadas tarefas e profissões, têm conteúdos importantes e interessantes. E especificamente sobre a semana, né, do dia 11 ao dia 17 de outubro, né, nós estamos, né, como a Neném falou, enquanto unitários, enquanto Via Campesina,
provocando atividades em todas as capitais, nas cidades médias do interior, nas cidades pequenas também. Tem uma série de seminários, debates, reuniões, mas também tem ações de solidariedade com doações de alimentos. Tem um ato nacional que está sendo organizado no dia 16 de outubro, né, para lançar um manifesto contra a fome, né? Então, acho que tem uma série de espaços que é importante as pessoas se envolverem, participarem e se adentrar nessa discussão. E, para finalizar, da parte do MPA, nós vamos ter no dia 12 de outubro um debate com as mulheres, a questão de gênero e a questão do abastecimento alimentar. No dia 13 é um debate sobre a juventude e a questão do abastecimento alimentar e a produção de alimentos. No dia 14, a questão do alimento e cultura, né? Todo um debate em torno disso. No dia 15, a discussão sobre educação e alimentação, né? Então, entrem nas páginas dos movimentos, o site do MPA, nas redes sociais, se informe sobre essas atividades e participe, que é um ponto de entrada. Do mais, muito obrigado, um grande abraço a todos e estou à disposição para o debate, para as reflexões, enfim. Muito obrigado. Obrigado, Raul. Passo a palavra para Antônia, do MSC. Você tem 5 minutos. Então, nesse importante debate, é importante também a gente estar chamando a atenção que todos nós precisamos debater a nossa comida. A comida não é assunto de uns ou de outros, é assunto de todo mundo, porque todo mundo come e precisa discutir o que a gente está comendo e de onde vem essa nossa comida. Tem sido construído no Brasil uma proposição que comida orgânica, comida saudável é para quem tem dinheiro e os pobres vai comer comida envenenada, daí o grande incentivo ao processo dos venenos, daí o grande incentivo, né? A gente, não sei se vocês, todo mundo sabe, mas os agrotóxicos têm incentivo nesse país. Incentivo de 60%, em alguns estados 100%. Quem produz, distribui, usa veneno, não paga nenhum imposto. Diferente que quem produz 1 quilo de feijão, que vai comprar, você está pagando imposto. E quem usa o veneno não paga. Então, e quando a gente vai debater sobre isso, vai encarecer o preço da comida. Ou seja, a gente está comendo veneno, então encarece o preço da comida, é não incentivar, é não ter subsídio para os agricultores familiares e camponeses produzirem a sua comida. É isso que encarece o preço da comida. Encarece a comida a gente não garantir condição que os trabalhadores possam comercializar os seus produtos nos bairros, nas periferias, nesse processo como um todo. Portanto, esse debate da alimentação nas eleições municipais é fundamental. O PENAI, ele é desenvolvido direto nas prefeituras. O que é o PENAI? A política, né, de alimentação escolar. Então, é preciso que essa política ela seja debatida também com os prefeitos, com os vereadores, porque a alimentação que vai para as escolas, que alimenta as crianças nas escolas, ela é fundamental ser uma alimentação saudável, ser uma alimentação local. E, ao mesmo tempo, ela fortalece aos agricultores familiares, porque eles estão comprando direta dele. E a outra questão, então, importante é a gente garantir o incentivo, a motivação, a priorização para produzir comida nos municípios. E também como que você motiva, onde tem um terreno nas cidades, em algum espaço, que eles sejam destinados à produção de horta, a apoiar esse processo de produção periurbana, a motivar as pessoas a estar produzindo. Assim também como motivar as pessoas a produzirem árvore, a estar plantando árvore. Nós estamos vivendo um período de aquecimento, de que todo mundo está reclamando, que ninguém nunca viu um calor como a gente está vivendo agora. É resultado da destruição das nossas árvores, das queimadas, de toda a questão ambiental que a gente está vivendo. Portanto, é preciso também a gente, como diz o outro, fazer justiça com as próprias mãos, plantando árvore, cuidando das nossas nascentes, das nossas águas, cuidando dos nossos bens da natureza. E é preciso a gente, então, pensar na produção
saudável, pensar na comida saudável. O Brasil tem um incentivo, através da Lei Candir, para quem vai exportar, mas não há um incentivo para quem está produzindo diretamente para o mercado local, diretamente para as feiras, para esse processo. Então, é preciso mudar. E não é verdade que foi a pandemia que fez encarecer os produtos, porque o agronegócio e as empresas não pararam. Se fosse por isso, a gente tinha arroz estocado para ser pelado e plantar. Não é verdade isso. É toda uma outra política de modificação que está por trás desse processo. Portanto, é importante nós termos clareza que as decisões políticas que acontecem nesse momento, elas que estão provocando esse processo do aumento, esse processo do desabastecimento, esse processo da volta da fome. Esse processo das famílias não ter condição de se alimentar 3 vezes, 4 vezes ao dia, como é essencial. E, principalmente, a gente decidir o que compra, o que come e onde vai, então, produzir e desenvolver esse processo. Portanto, como já disse o Raul, esse é um assunto, e também o Marcos, e todos nós dizemos isso constantemente. Discutir a alimentação é uma tarefa de todos nós. E nesse dia 16, nós estaremos lançando um manifesto da Via Campesina e dos movimentos sobre essa questão do preço da comida, sobre essa questão dos abastecimentos, para esclarecer, para colocar o nosso ponto de vista de camponês, de produtor, de quem vive da terra, de quem está produzindo, o que a gente pensa desse momento. Portanto, de uma forma ou de outra, também estaremos realizando no dia 15 uma conferência sobre a alimentação. Estaremos debatendo sobre isso e a importância dela para os nossos movimentos, mas, acima de tudo, também para o povo brasileiro. Então, muito obrigado a todos vocês por esse debate. Seguimos juntos, seguimos em luta e esperamos logo que essa pandemia passe, porque a gente está doido para voltar às ruas, para denunciar todo esse descaso com a população brasileira. Obrigado muito você. Obrigado. Marcos, passo para você. 5 minutos. Então, primeiramente, gostaria de agradecer à TVPT pela oportunidade, cumprimentar mais uma vez a bancada do Partido dos Trabalhadores pelo trabalho que vem fazendo, e principalmente nessa relação, né, como eu disse no início da minha fala, de acolher as demandas e trabalhar junto, né, com as demandas que o conjunto dos movimentos sociais tem apresentado. Eu acho que é de fundamental importância este momento das eleições municipais. Eu acho que em dois aspectos. Primeiro, eu sempre tenho dito de que é momento da população também cobrar daqueles que são candidatos a vereador, a prefeito, compromissos em relação à nossa pauta. Então, a gente fala, por exemplo, para os nossos presidentes de sindicato, para os nossos líderes locais, aproveita a oportunidade. Agora, está cheio de vereador, de candidato a prefeito, que chega na casa para pedir o voto. Pois é, a oportunidade também da gente dizer, olha, meu amigo, nós estamos lá com o PL 735 travado para derrubar veto. Sobretudo dos partidos que apoiam a pauta do governo Bolsonaro. É a hora de cobrar de quem é candidato, dizer, peraí, você está me pedindo meu voto, mas e o teu partido, o que está fazendo lá? O deputado que você apoiou na eleição passada, qual é o compromisso que ele está tendo? Né? Até o presente momento, a gente não recebeu nenhuma ajuda. Então acho que uma é fazer o debate nesse aspecto do comprometimento, inclusive, dos candidatos destes partidos que apoiam essa pauta que o governo federal está implementando. De uso indiscriminado de agrotóxico, de grilagem de terra e os cambau 4. Né? Então, acho que a hora é da gente cobrar. Segundo, sobretudo para quem tem essa perspectiva de uma pauta diferenciada, eu acho que é de fundamental importância a gente comprometer, né, os candidatos,
enfim, e aí nós mesmo, na nossa base, a gente tem muitos candidatos a vereador, vice-prefeito, prefeito e tal, né, com essa pauta. O município é o espaço da gente fazer esse debate com mais intensidade. Acho que às vezes a gente se preocupa muito com as questões das políticas globais, no âmbito nacional, dos governos estaduais, e esquece que no município é onde se dá a possibilidade de você comprar 100% da alimentação escolar dos agricultores familiares, de você ter políticas de compras institucionais para creches, hospitais, enfim, de você ter incentivo à realização de feiras, de você ter incentivo para que os agricultores se organizem para entregar também para mercados locais. Ou seja, esta comercialização de produtos localmente, ela é de fundamental importância, inclusive para garantir que as populações mais empobrecidas e mais vulneráveis tenham a condição de comprar diretamente dos agricultores familiares e inverter aquela lógica, né? Não é justo que quem produz alimento saudável produza para um nicho de mercado de pessoas mais bem financeiramente consumir, e que os pobres, né, os trabalhadores, quando têm acesso, fiquem naquela imitação de alimento que o Raul falou. Então, nós temos que inverter isso. E a possibilidade de inverter isso se dá muito pelo espaço local. Então, acho que é de fundamental importância a gente aproveitar este momento para fazer esse debate. E, por fim, conclamar, como eu disse no final da minha fala, a luta não é uma luta nossa. A luta é a luta da sociedade brasileira. Eu sempre digo, para um trabalhador urbano, independente se é trabalhador, se é empresário, imagine o teu prato. Tira 70% do teu prato e vê se você consegue viver com aqueles 30%. Aí você vai dar importância efetiva para quem produz alimento de verdade no nosso país. Então, a gente quer que se somem artistas, intelectuais, cantores, enfim, a sociedade como um todo, professores, metalúrgicos, as outras categorias organizadas através dos seus sindicatos, as centrais sindicais, precisam comprar essa briga pela alimentação saudável e, fundamentalmente, pela valorização da agricultura familiar e camponesa brasileira. Grande abraço, estamos sempre à disposição. Obrigado, Marcos. Passo agora a palavra para o deputado João Daniel. 5 minutos, deputado. Abrir seu microfone. Aí. Tá fechado o microfone. Agora sim. Agora, olha, eu quero pedir desculpa aí que parece que deu um probleminha no nosso som antes, mas eu queria agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui e dizer que é fundamental nós pensarmos o Brasil e o mundo ansiando natureza, quem preserva o meio ambiente e quem garante 70% dos produtos na mesa do povo brasileiro. O nosso planeta precisa ser cuidado, precisa ser preservado. E quem cuida e quem preserva é quem vive e tem a vida amando a natureza, compreendendo a natureza e sendo parte da natureza. E é assim a vida e a história das comunidades tradicionais indígenas e dos camponeses e camponesas. Por isso, nada mais importante, nesse momento, nós debatermos a importância do papel do Estado, a importância dos bancos públicos estatais, das empresas públicas
de fiscalização, ou seja, qual é o estado que nós precisamos para enfrentar todos os momentos e qual seria o estado que nós teríamos se o Bolsonaro tivesse completado o ciclo da promessa dele. Privatização dos bancos, das empresas estatais, ele não teria recurso nenhum para fazer o auxílio emergencial, que, aliás, ele não propôs após o debate da oposição e da nossa bancada com as várias iniciativas de R$200, e foi a força da mobilização da sociedade, da bancada do PT e da oposição, que garantiu chegar ao menos em R$600, e não podemos aceitar a diminuição. Por isso, nesse período de pandemia, precisamos discutir os alimentos e a vida, o cuidado com o planeta, o cuidado com a saúde. Saúde pública, saúde das pessoas dependem muito daquilo que nós comemos, daquilo que nós se alimentamos. Portanto, nós precisamos estar fortes, construindo cada vez mais um grande movimento camponês da agricultura familiar internacional, com todas as articulações, para discutirmos o futuro da humanidade com os cuidados da natureza e, principalmente, dado que tenha formação de estoque, que tenha preço garantido à agricultura que produz alimentos, que tenha políticas de Estado, sim, para garantir que todos possam viver no campo, produzir, ter todas as principais necessidades atendidas lá nos seus locais, como as universidades, com os campos nas regiões, os institutos federais, os órgãos de assistência técnica e assim por diante. Um grande abraço ao Raul, um abraço ao Marcos, um abraço ao Neném, um abraço ao Pedro, um abraço a todos que nos acompanharam. Vamos lutar, defender o nosso país, defender a agricultura familiar e defender a retomada da democracia e de um projeto nesse país. E nesse momento, para encerrar, tem que ser debatido o papel das eleições. Eleições com quem está participando, quem está disputando, qual é o partido que esse candidato representa, quais são os interesses. Que a gente fica triste de ver trabalhador rural ou urbano com o número de partidos que lá da Câmara e do Senado são aliados, são os controladores do sistema e do golpe dado contra a classe trabalhadora brasileira. Por isso, o trabalhador que não tem consciência, ele não ajuda a fortalecer a democracia e não ajuda a fortalecer uma sociedade justa. Nós precisamos debater e apoiar candidatos e candidatas comprometidos com os trabalhadores do campo, com a agricultura familiar, e que esse partido esteja aliado no projeto nacional com esse objetivo de cuidar da vida dos alimentos. Um abraço, uma boa tarde para todos e todas. Parabéns à TVPT e a todos que estão nas redes nos acompanhando. Tá certo, deputado. Agradeço muito ao senhor, a todos que participaram, aos que assistiram também. Muito obrigado e até a próxima.